Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho aqui do conhecimento interno, aquele que vem de dentro, não desse conhecimento aqui, dessa dimensão. Eu queria abordar um pouquinho, pessoal, lá do Velho Testamento, porque eu escuto muito que aquele Deus era um Deus muito mau, né? Mandava fazer maldade, né? Matar outros seres que foram criados por Deus, né? Pela fonte criadora, né? Mas como é que pode esse Deus mau, né? Tem um Deus mau, né? Mas Deus não pode ser mau, não é verdade? Pessoal, é aquela história, né? Quem é que bota no papel os escritos? É os homens. Vocês podem ter certeza que Deus não mandava fazer nada daquilo ali. Aquilo ali é justificativa dos homens para justificar os seus erros. Vai para o papel, vai para a história, ficou aquilo ali mesmo. Mas não é verdade, não. Naquela época, as nações, né, aquelas tribos da época, isso era um costume da época lá. Um invadiu o outro, saquear, um mata o outro, né, mata lá os homens, os guerreiros, lá, os soldados lá de cada tribo lá, ou nação, né? Geralmente era tribo naquela época, eles eram nômades também, a maioria, né? Alguns não, alguns sim, né? Daí vocês podem perguntar, os judeus, né, foram escolhidos por Jeová, né, para ser o povo de Deus. Mas por que eles eram tão castigados se eles faziam a vontade de Deus? Por que ninguém faz essa pergunta? Eles sofreram, né? 40 anos no deserto, espalhado pelo mundo, né? Um monte de massacre em cima deles. Aí está a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Mas por que isso aí? Mas se era o povo de Deus, por que esse sofrimento? Qual é o objetivo disso aí, pessoal? O objetivo disso aí, pessoal, é aquela maldade do passado que disseram que foi Deus que mandou fazer. E Deus jamais faria isso aí. Porque todos os seres humanos, os outros também eram filhos dele, da fonte criadora. Pessoal, não confunda. Aqui acho que fala em Deus é um ser só, é um homem lá de barbinha branca sentado num trono lá e Jesus do lado. Não, isso não existe, é fantasia dos credos e das religiões, sabe? A fonte criadora, o homem, a nossa mente, não tem como imaginar. Pode inventar história que é um velhinho lá de barba branca, não tem como. Agora, esses deuses, tipo Jeová, que foi o Deus da sua época, o Deus de criação, já fez o seu trabalho, cumpriu com a sua meta. Por isso que Jesus veio, né? Jesus veio trazer o que? Uma nova, a esperança, as boas novas, outras coisas. O que era para aquele povo daquela época já aconteceu. E terminou. Jesus já veio com uma outra transformação para a humanidade. Para melhorar aquela humanidade selvagem, né? Aquela humanidade terrível naquela época, que faziam atrocidades assim incríveis, né? Para vocês terem uma ideia, a mulher naquela época não valia nada, não tinha valor nenhum. Um cachorro às vezes valia mais do que uma mulher. Porque o cachorro caçava e ajudava na alimentação, e a mulher dava despesa. Era assim naquela época. Até tem passagens da Bíblia, ainda na época de Jesus, que tinha parece uma janta na casa de Pedro lá, né? E Jesus convidou a esposa, não me lembro o nome dela, parece que era Abigail, não me lembro o nome da esposa. Venha sentar-se à mesa. Não pode, mulher não senta com homens à mesa. Mas como? Por quê? Por acaso somos superiores a elas? Nós somos seres iguais. Vem e trouxe ali, ela sentou do lado dele ali. E ceou, né? Era a ceia que chamavam na época, aquela janta lá, né? E sentou com eles ali. Então era um povo muito bárbaro, né? É um povo, imagina, né? O próprio estilo de vida sofrido deles, né? Até é muito bonitinho no cinema, aquelas roupas muito bonitinhas, aquelas coisas maravilhosas, mas na realidade não era assim não, pessoal. Claro, os arqueólogos estão descobrindo uma coisa, aquilo, mas o real passa longe da imaginação deles. Tá, pessoal? Muito, muito, muito longe. Então, aquelas atrocidades que eles faziam, não foi Deus que mandou fazer, não. É eles que lá por conta própria. E aí vinha a punição depois. Quantos anos prisioneiros lá dos faraós? Será que os faraós eram maus? Mas se os faraós eram maus, por que quando aquele rei lá de Israel, lá o rei Herodes mandou matar as crianças recém-nascidas na época, né? Por que José e a Maria grávida foram no burrico, né, até se esconder lá no Egito lá? Os faraós eram maus.
Tá? Tem que se fazer essas perguntas. Não é verdade? Eles foram antes escravos, não sei quantos anos lá dos egípcios. A gente tem que se indagar, tem que fazer essa pergunta, porque tem muita contradição na Bíblia, pessoal. Muita coisa foi mudada. Só para dar um exemplo para vocês. Às vezes aparece nos filmes, né? Jesus, quando chega lá na Palestina, lá, e se apresenta lá no templo, e vai ler lá parece que é um salmo que ele vai ler, lá naqueles pergaminhos, aqueles rolos que ele abre, né? Pessoal, naquela época, claro que aqui é um filme, né? Não vai se basear muito por aquilo ali, né? Mas naquela época, aquele pergaminho real, né? Estou falando do real lá da época, já era cópia da cópia da cópia da cópia, porque era da época de Moisés, pessoal. Muitos anos depois. E um pergaminho não dura tudo isso aí. Haja visto aí por esses pergaminhos que estão achados aí, esses, né, daquela caverna de Nag Hammadi, né? Os evangelhos apócrifos, né? Tudo deteriorado, né? Imagina naquela época manusear aquilo, impossível, né, pessoal? Então, pessoal, quando pensares em falar que aquele Deus é um Deus mau, que o Jeová cumpriu com a sua parte, o Deus da criação, ele cumpriu com a sua parte, mas ele não é o Deus, a fonte criadora. Ele foi criado pela fonte também. Mas como? São deuses. Homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Você só vai ter certeza disso quando conhecer-te a ti mesmo, quando entrares dentro de ti mesmo. Até vou dar aqui uma tradução aqui de um código que está no Evangelho, tá? Lá no Novo Testamento, quando Jesus entrou lá no templo, viu aquela bagunça, os caras vendendo com animais, troca de dinheiro, né? Câmbio de dinheiro, essas coisas, ele pegou um rei e partiu para cima dos caras, né? Os vendilhões do templo lá, né? O que tinha lá? Tinha ladrão, tinha mentiroso, tinha animais. E gente que, né, viciado em vinho, em álcool na época lá, né? Ele foi lá e meteu o sarrafo nele. Aquilo ali, pessoal, tem que saber traduzir aquilo. Então não pode ler a letra morta. Aquele templo significa este templo aqui, ó. O templo que habita a casa do meu pai. Então nós temos que falar também. A casa. Quando ele falou a casa de meu pai, não é a casa naquele templo de pedra lá, pessoal. É o corpo dele que ele tinha lá dentro dele mesmo. O pai dele. Aquilo ali é o seguinte, é um significado, uma alegoria do templo. A casa do meu pai. Ele falou, expulsou quem? Os vendilhões do templo, os animais, os bichos dentro. Quem são? Os egos dentro de nós. Essa é a simbologia. Então nós temos que aprender dentro de nós mesmos, expulsar os egos dentro de nós. Foi o que Cristo fez lá. Então esse é o significado. Aquele que não lê a letra morta da Bíblia, entende, se está lendo ali, já está entendendo o que está acontecendo. Como vários outros versículos e capítulos da Bíblia que eu quero comentar para vocês aqui, tá, pessoal? Então, pessoal, assim, nunca fale mal do que Deus daquela época, Deus Jeová da criação. Ele não era mal, ele não matou ninguém. Tanto é que aí houve a punição para os judeus, que erravam e a punição pegava. Mas se eles faziam tudo certinho, era o povo escolhido de Deus, por que sofriam tanto? O pai que ama o seu filho não tira a vara das costas dele. Aquele pai diz sim para tudo, é bonzinho para tudo, o filho quando cresce, não dá boa coisa. Pode ter certeza. As coisas mudam, pessoal. Então, quando se referir ao Deus Jeová, tenha cuidado. Nunca falar isso. Que você está arrumando karma para você mesmo. É um Deus que cumpriu a sua parte. Tá? E assim, e aqui veio depois Jesus, né? Vamos dizer, com a nova ordem, né? As boas novas, o Evangelho, esse que vos trago as boas novas, né? São os Evangelhos. Evangelhos que significa boas novas. E mudou tudo, né? Por quê? Para o povo se reeducar e através dele, do sofrimento dele, que significa, eu te amo tanto que eu vou me sacrificar por ti. Esse é o significado. Deixou morrer numa cruz, o Deus, né, que querendo, só não olhar, fulminava aquele soldado ali, tudo na frente dele, mas não. Ele veio para viver como homem, sofrer como homem, sede, fome, dor, tudo que era possível. Diferente do Deus da criação, Jeová. Então, até na Bíblia parece que os
os egípcios, os faraós eram maus, não eram. Quando Jesus sumiu da Bíblia dos 12 anos até voltar aí com os 30 anos, ele andou pelos mosteiros, pelo mundo todo, na Europa, na Ásia, até de ser com uma caravana aos 12 anos, foi se lapidar. Era um diamante bruto, um garoto que tinha poderes que não sabia de onde é que vinha, e foi se lapidar com os mestres nesses mosteiros. Jesus esteve na Índia, lá na Ásia, Jesus esteve lá no Tibete, teve vários mosteiros. Até que na época certa, no tempo certo, lapidado, voltou direto para o Egito. Não foi direto lá para a Palestina, não, pessoal. Foi para o Egito. Ele ficou um tempo lá no templo de Osíris. E lá praticou os 3 fatores. Se lapidou mais ainda lá com os mestres. Tá, pessoal? Então a história é muito longa, que eu tenho muito para falar aqui com vocês, tá? Depois que ele veio para a Palestina, onde se apresentou, chegou aí o filho de José, o carpinteiro, né? É ele que vai ler agora ali a Torá, né? A Bíblia, né? Judaica, o Velho Testamento, né? Então, ele já, lendo ali, ele já mostrou quem ele era. Que ele tinha autoridade sobre o que há embaixo do céu e em cima da terra. Ali os presentes ali já sentiram essa força nele. Tá, pessoal? Então é o seguinte, eu quero deixar bem claro para vocês que vocês têm que tomar cuidado quando falar dessas coisas. Aquilo foi o homem que botou lá no Velho Testamento, puxaram a sardinha pro lado deles, né? A sardinha pro lado deles. Ah, que Deus é mau, esse que manda matar o semelhante. Não, ele não. Aquilo ali, como os outros faziam com ele, eles também faziam com os outros. Entendeu? Isso é uma coisa normal. Não confundir, tipo, a batalha lá de Davi, que Davi derrotou o Golias. Aquilo é uma outra história, tá, pessoal? Quem que era aquele gigante naquela época, né, pessoal? Um descendente da terceira raça, pessoal. Um descendente de lemurianos, que eram homens altíssimos. 3, 4 metros de altura. Aquilo ali devia ter uns 3 metros e meio, eu acho. Pelo que dá de imaginar que a gente lê, né? Mas desperta a tua consciência. Vai para dimensões superiores da 5ª dimensão. Lá não existe o tempo. Lá o passado, o presente e o futuro estão juntos. Lá tu pode viajar para o passado, 1 ano, 2, 10, 15, 25, 30 mil anos atrás. Ou para frente, para o futuro. Descubra. É real. Não é fantasia. Não é ser mago. Isso não é magia. Isto está dentro de todos nós, de mim e de vocês. Conheça-te a ti mesmo. Conhecerás o universo e os deuses. É simples assim, pessoal. Até lá naquele templo, parece que é na Grécia, assim, lá no templo dos Delfos, né? É mais ou menos assim, ó tu que não conheces a tua própria excelência, como podes querer conhecer a excelência de outros? Em ti, homem, está oculto o tesouro dos tesouros. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O que é que significa isso aí? Tu que não conhece as tuas excelências. É a tua excelência, a tua excelência. Tu não conhece a tua, já quer conhecer a de outro. Outro que vai lá, prega lá num templo de pedra lá, e tu vai lá para aprender o outro. Tu tem que conhecer a tua. Por que tem, Deus não fez um outro ser melhor do que tu? Um pastor não é melhor que tu, um padre, um papa não é melhor que tu, ninguém é melhor. Para Deus não tem diferença nenhuma, para o Criador não tem diferença nenhuma. É igual, só que uns mente, procuram outro caminho, outros falam a verdade. Quem fala a verdade? Aquele que conhece a própria excelência. Mas se tu não conhece a tua excelência, vai perder tempo em conhecer a excelência do outro. Conheça a tua excelência. Tu verás o que tu é capaz. Aqui, pessoal, não é convite, quer ser um mago, venha ser um mago, como eu vi pela internet. Isso aí é coisa ruim, não é coisa boa. Tá, pessoal? Isso aqui é um convite para despertar a tua consciência. Ser um senhor de 2 mundos, aqui, na 3ª dimensão, lá na 5ª. Larga um corpo que é de 3ª dimensão, que é o físico, que está na cama, fica dormindo. E pega o teu corpo verdadeiro, que os dogmas chamam de alma, né? De espírito, né? Sai com ele, que é o teu corpo astral, já preenchido de energia, um corpo de fogo, um corpo revestido,
chama-se o trajes da boda, né? Aquele que já tem o trajes da boda, né? Que já adquiriu a alma, tem alma e possui alma. Vai lá, descubra, me desminta, mas me desminta indo lá. Não inventa, porque se tu inventar, eu sei que você está inventando e está mentindo. Eu vou te fazer perguntas e tu não vai responder, tá bom? Então tu vai lá e descubra por ti mesmo. Aprenda. O conhecimento está dentro de ti. Tu não vai aprender porque está dentro do outro. E o que o outro fala para ti é porque está escrito em livros. Que nem ele sabe interpretar. A Bíblia, acho que a Bíblia qualquer um sabe. Não é, a pessoa lê tudo a letra morta, foi muito modificada. Pegaram um trecho daqui, botaram para frente, tiraram da frente, botaram para trás. Mudaram letras, palavras, significados. Muitas tiragens da Bíblia, muitos anos, aramaico, hebraico, grego, inglês, português. Imagina quantas traduções erradas das palavras. Conheça-te a ti mesmo. Não é convite para ser mago, pessoal. Isso não existe. Isso é a história da carochinha lá da época da Idade Média lá, né? Que existia aqueles magos lá, aquelas coisas, né? Quero falar sobre magos para vocês, quero falar bruxas também, pessoal. Tá? A coisa não é bem assim como passa no cinema, como todo mundo comenta, como tu lê em livros. Cuidado com bruxas, não existe bruxas boazinhas, pessoal. Não existe vampiro bonzinho que combate vampiro ruim. São demônios, pessoal. É tudo demônios. Tem que mudar o teu estado de consciência. Tem que melhorar dentro de ti, tem que ter anelo para participar dessas coisas. Tem que vir do coração, senão não adianta. Antes de dormir, procura não ver filmes pesados de droga, de matar, de vampiro, de terror, de demônio. Não vê essas imundícias, isso é lixo na tua cabeça. Sabe o que acontece quando tu fica vendo esse filme? Quando tu dorme, isso se mistura na tua subconsciência e tu sonha com essas coisas lá. Tu tá lá sonhando e não sabe. E tu tá participando daquilo lá. Vamos que tu venha morrer e desencarnar nessa hora aí no corpo físico. Vai ser cortado o teu cordão de antacarana. Tu continua lá. Naquela cena. É lá que tu vai ficar. Tu quer isso pra ti? Ou quer estar lá consciente? Ir lá conhecer os mestres do passado. Porque lá não são esses velhos que tem aí nas fotos antigas do passado. São jovens. No máximo 30 anos de idade. Se você tem 70, 80 anos, eu tenho quase 70. Eu sou jovem. É. Tem amigos meus que são mais velhos do que outros, mais novos do que eu, né? Continuam jovens lá. Entendeu? Então muitos são despertos lá e não sabem que são despertos aqui. Vou contar umas... Não posso identificar as pessoas, né, pessoal? Ok, YouTube aqui vai para o mundo todo aí, chega na pessoa, fica ruim, né? Eu não posso mencionar o nome de ninguém. Mas eu posso contar o que aconteceu para vocês. Só não vou identificar a pessoa. Tá bom, pessoal? Por enquanto eu vou ficar por aqui. Depois a gente aí faz um outro, lançar pelo menos aí um videozinho desse por semana para vocês. E a partir da semana que vem vai ter uma série, tá? Parte 1, parte 2, parte 3. Vai ser umas séries que eu vou trazer aqui para o YouTube. Eu acho que vocês vão gostar bastante. E esses vídeos aqui, esporádicos, eu quero de vez em quando largar um aqui, né? Para vocês sobre o conhecimento, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com o Pai. Nunca fale, Senhor meu Deus, meu Pai, meu Deus interno, tá bom?